Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Elias Souza. Se não é inscrito aqui nesse canal, se inscreva, deixe seu like e compartilhe este vídeo para os seus amigos aí. Se quiser sugerir novos temas, pode colocar no comentário que eu terei o maior prazer em fazer um vídeo especialmente aí para você, tá joia? O tema de hoje é luto de relacionamento. Elias, o que é isso? Luto de relacionamento? Sim, existe. Quer saber mais? Então, vem comigo. Algumas pessoas me perguntam assim, Elias, qual é o problema mais difícil e complexo para resolver na mente humana? É uma pergunta difícil, porque cada um reage de um jeito diferente. Não tem como precisar exatamente, porque talvez algo que você sinta muito, o outro não vai sentir. Então é bem relativo isso. Mas se tem uma coisa que machuca muito as pessoas, é o relacionamento. O relacionamento que a pessoa tem com outra pessoa. E neste caso, este relacionamento acaba afetando o emocional. No luto, quando se fala da perda de um ente querido, de um parente, um amigo, tem algumas fases. E eu vou passar para você essas fases para você entender onde eu quero chegar. Essas fases normalmente duram aí de 4 a 6 meses, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. Não tem uma data, assim, um prazo correto, né? Exato. Mas eu quero passar para vocês aqui um pouquinho dessas fases só para você entender onde eu quero chegar com o luto de relacionamento. A primeira fase é a negação e isolamento. A pessoa que perde, por exemplo, um pai, uma mãe, um filho, elas começam a negar. Não acredito que isso aconteceu, isso não poderia ter acontecido. É como se a mente dela estivesse falando para ela assim, não, esquece isso porque isso não é real. Isso foi você que criou. Mas é uma fase que a pessoa entra em conflito com ela mesma e começa depois a se isolar. Não quer ver ninguém, não quer falar com ninguém, quer ficar sozinha. Isso é normal de acontecer porque é a primeira fase do luto que a pessoa está passando. A segunda fase é a raiva. Sim, a pessoa começa a sentir uma raiva porque, no fundo, ela não queria perder aquela pessoa e ela começa a questionar um monte de coisa. Por quê? Por que não aconteceu até comigo mesmo? Tem pessoas que ficam com raiva pensando assim, eu deveria ter partido e não aquela pessoa. E pode sentir muita raiva da situação em si. A terceira fase é a barganha. É onde a pessoa começa a falar assim, poxa, podia ter me levado, a pessoa era tão boa, eu que não presto, começa a se desvalorizar porque aquele ente querido partiu. E essa fase do luto nós temos que respeitar, aceitar e deixar que as pessoas passem essa fase aí naturalmente, porque vai acontecer e é necessária acontecer. A quarta fase normalmente acontece com uma depressão. Porque a depressão, entendam, é um acúmulo de pressão. Então vai pressionando dentro da mente da pessoa aquele fato em si, junta com outros fatos que a pessoa já traz, talvez de perdas lá do passado, talvez perdas de um cachorrinho, de um gatinho, de um brinquedo. Essas perdas para o cérebro, ele não entende muito bem diferenciar, por exemplo, entre a perda de um gatinho e de um ser humano. Então fica aí aquela depressão dentro da pessoa, aquela pressão, parece que ela vai explodir, ou então ela se recolhe, fica triste, não quer fazer nada, se entrega. Esta é a quarta fase. E a quinta fase é a fase da aceitação. Eu já vi vários casos, eu já fui até em velórios também, onde eu vi pessoas assim se acabando de chorar, e as pessoas olham e pensam assim, essa pessoa nunca mais vai se recuperar depois dessa perda. Mas se recupera, tá? Porque a vida é isso mesmo, é um ciclo. Você nasce, cresce e morre.
Não tem como fugir disso. É claro que a gente passa por essas fases porque a gente não está acostumado com isso. Ninguém quer morrer. E esta fase ela é necessária para que a pessoa chegue ao quinto item, que é a aceitação. Eu já vi, como eu disse, né, pessoas que estavam assim arrasadas e hoje estão seguindo a vida, tranquilas, trabalhando, sorrindo. É claro que vai ter fases ali como Natal, datas especiais, o aniversário daquela pessoa vai ficar para baixo, mas ela vai seguir a vida dela. Esta é a fase do luto, de um luto realmente que nós estamos falando aqui, quando você perde um ente querido. Mas no relacionamento, é isso que eu quero falar para vocês. É aí que está o X da questão. Porque a pessoa para você é como se fosse alguém que partiu, tá? Só que essa pessoa continua viva. Eu tenho um caso aqui de uma moça que ela frequentava uma igreja, namorava com um rapaz e o rapaz terminou com ela. Ela sofreu muito, muito mesmo. Só que quando ela estava começando a ficar boa, ficar tranquila, o camarada começou a paquerar com a sua melhor amiga. Ou seja, aquele luto ali voltou tudo novamente, porque é o luto de uma pessoa viva. E essa pessoa continua fazendo coisas ali que vai desagradar. E aí ele começou a paquerar, depois começou a namorar, foi outro baque para ela. E eu ia falar o pior aconteceu, mas não foi o pior, né? Mas aquele rapaz se casou com aquela outra moça e ela afundou. Ela afundou por quê? Porque ela gostava dele, ela amava ele. Então ele terminou com ela, paquerou, namorou e casou com outra. E isso continuou perturbando a mente dela. Tem muitas pessoas que estão vivendo isso, não conseguem superar a dor de o fim de um relacionamento. Eu digo para muitos que essa dor, este luto, ele é bem pior do que o luto quando você perde um ente querido, quando ele falece. É sim. Sabe por que ele é pior? Por mais que você esteja aí discordando de mim, não, Elias, o meu pai e a minha mãe que se foram eram muito mais importantes. Sim, não é grau de importância, é de sofrimento que eu quero dizer. Porque o fim de um relacionamento, a outra pessoa continua ali viva e dando gatilhos aí na sua mente. Mas o que fazer para resolver isso? Uma das soluções é fazer terapia. Você tem a oportunidade de fazer terapia para poder eliminar isso aí. Nós trabalhamos aqui no consultório com a terapia TRG, que é terapia de reprocessamento generativo. Vai agir diretamente nas raízes ali que ficaram plantadas dentro de você e que está dando gatilhos, te fazendo sofrer. Você travou a sua vida por causa de um relacionamento, seja de um namoro, noivado ou casamento, e você não consegue seguir. Enquanto isso, a pessoa que te deixou, te abandonou, essa pessoa está seguindo a vida dela para lá e você travada, pensando, ai, como é que eu vou fazer da minha vida? Eu não vivo sem aquela pessoa. Começa a perseguir essa pessoa, começa a acompanhar em redes sociais para saber o que a pessoa está fazendo, ou seja, é um luto que nunca acaba. E eu digo para você mais uma vez, tem solução. A solução é fazer uma boa terapia, que realmente vai arrancar essas raízes. Aqui com a TRG, nós não trabalhamos com aquela ideia, vou te ensinar a lidar com isso. Não, ninguém quer aprender a lidar com o problema. Nós queremos solução para o problema. Então, se você não conhece o método da TRG, procure se informar que você vai ver que tem solução. Não fique sofrendo aí por causa de relacionamento. Sabe por que às vezes nós fazemos isso? É porque nós nos anulamos e queremos ficar só pensando no outro. Você que está me assistindo aí, que talvez esteja passando por isso, saiba, você tem valor, você pode, você é capaz, se valorize, busque ajuda. Não fique aí se afundando em coisas que vai te trazer mais solidão, mais tristezas. Tem pessoas que começam a procurar em outras pessoas desesperadamente assim uma forma de suprir aquela ausência de alguém que estava na vida. Pode se dar muito mal com isso. Então procure o caminho certo. E o caminho certo é terapia. Não tem outra solução. Então pare de viver aí esse luto
luto de pessoas vivas, luto de relacionamento. Não compense. Pare de sobreviver, venha viver com a TRG. Até o próximo vídeo e um forte abraço.